Lembrando que hoje é mais uma roda de conversa, é isso mesmo. Tudo que tá rolando aí, tudo não, mas algumas coisas, né, mais polêmicas que estão rolando, a gente vai conversar aqui, a gente quer a sua participação também. Queria dar uma boa noite aqui para nossa professora Magda Lima, mulher forte da Gesta. Tudo bom, Magda? Oi, Jaque, boa noite, tudo bem? Boa noite a quem nos assiste, aos colegas que aqui estão. É sempre um prazer. Vamos lá. Meu amigo Natan, grande Natan, de volta ao nosso programa. Seja bem-vindo, amigo. Boa noite, Jaque. Boa noite para quem nos assiste também. Sempre um prazer estar aqui participando do seu programa. Então, ela, pela primeira vez, né, minha amiga? Minha amiga Clécia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa noite. Boa noite, Jaque. Boa noite a todos, aos convidados, pela primeira vez, né? Isso. É um prazer estar aqui. Então, com a gente também o Georgiano Barbosa, grande empresário, advogado também, né? Seja bem-vindo, amigo. Tudo bom? Olá, boa noite, tudo bom? É só retificando, eu apenas sou bacharel, tá certo? É um prazer estar aqui no seu programa, né? Falando sobre essa pauta importante, sobre as pautas da direita. E nós vamos realmente ter essa conversa aqui, né? É uma honra ter sido convidado a participar. Então vamos lá. Então vamos agora para a primeira pauta. Primeiro tema de hoje, coloca na tela. Atenção, a gente vai falar sobre essa defesa, né, que o Lula fez. Sobre o aborto, vocês viram essa fala dele, gente? Lula defende que o brasileiro possa fazer aborto, sem ter vergonha. Lula, sobre o aborto, deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter o direito. Então, essa foi uma fala, né, do ex-presidente Lula que gerou uma polêmica grande, né? Teve gente até do lado dele mesmo, né, do partido, que não entendeu como é que Lula falou isso. E assim, a gente vai colocar para vocês agora parte dessa fala, sem cortes, né? Para vocês verem que realmente ele que falou. Olha só. Aqui no Brasil, por exemplo, Martim, as mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Então, uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com uma agulha de crochê. Ela fica tomando chá de qualquer coisa. Numa cidade chamada Jaguacara, na Bahia, eu conheci uma mulher que ela utilizava a folhagem do fogão a lenha, aquela fumaça, aquelas coisas que gruda, sabe? Colocando na vagina para ver se ela abortava. Olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim, ir para Berlim procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com meu parceiro, eu não quero. O que não dá é a lei exigir que ela tenha, essa lei não exige cuidar. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. E ela é utilizada por um homem que não tem moral para fazer isso. Eita, que fala polêmica realmente, né? Professora Magda, o que você achou? Jaque, nós já conversamos sobre isso, né, em outras ocasiões, e o nosso posicionamento sobre essa questão do aborto também já foi colocado. Vindo do Lula, infelizmente, não nos surpreende. O que nos causa impacto é o fato de nós sabermos que muitas pessoas ainda dão crédito e ouvido a ele, né? Não, o fato dele dizer uma mulher não deve ter vergonha de praticar o aborto, como se isso fosse uma coisa natural, ela deve ter vergonha, sim. Ela deve ter vergonha por praticar atos sexuais de forma inadvertida, tendo em vista que nós temos tanta informação e acesso a métodos contraceptivos e outras questões mais. E aí você pode argumentar. E sobre as questões de baixa renda, as pessoas que vivem no processo de exclusão, que não têm acesso a tudo isso, aí a gente revisa o projeto de educação neste país. Há muito tempo eu tenho batido nessa pauta sobre educação sexual nas escolas. É uma lei federal, essa lei existe desde o ano de 2013, né? E mais recentemente, no último governo, antes do Bolsonaro,
ela de fato começou a ser sugerida de forma mais incisiva dentro dos ambientes escolares. Mas como se trata de uma sociedade que tem muitos pudores e um entendimento sobre vida sexual muito catequizado, digamos assim, isso impede que a classe docente no Brasil tenha coragem, né, juntamente com gestores de educação, tanto no sistema público quanto privado, de implementar isso. Só que nós, como o Lula disse, e aí neste caso eu faço minhas as palavras dele, é um caso de saúde pública, mas é saúde pública para que se previna, para que se evite que as mulheres elas venham a ter uma prática tão absurda mediante a quantidade enorme de informações e de conhecimento que está aí à disposição de todo mundo, né? Mas que, de fato, ele foi extremamente infeliz e, como sempre, antiético e imoral. Isso não tem nem o que se questionar. O que a gente questiona aqui é a seguinte questão: quando é que a sociedade brasileira, em termos governamentais, de governo, tanto no âmbito estadual, município e iniciativa privada, vai ter a consciência e a coragem de assumir que as nossas crianças, os nossos adolescentes, precisam, sim, ter orientação sexual? Não ensino de práticas, não é isso, nem tampouco incitar o início precoce, não. Mas quando você tira o estereótipo, quando você tira a venda sobre algo que é encarado como um pecado, como algo, não se pode debater esse respeito, e você naturaliza o debate, as pessoas simplesmente elas compreendem que isso é um processo natural da vida e que cada coisa tem seu tempo, de modo que os abortos eles deixarão de existir em função do esclarecimento. Mas nós, mulheres, que temos acesso à informação, é algo realmente imperdoável nos dias de hoje. Isso é o meu posicionamento, né? Você que chegou agora aí no Instagram, a gente está falando sobre a fala do ex-presidente Lula sobre o aborto, né? Que ele fala abertamente que era para ter uma legalidade em relação a isso. Então, Natan, grande jornalista, o que você acha dessa fala? Já que a gente começa fazendo um adendo, né? É uma pena que uma pauta tão relevante como essa seja abordada não só pelo ex-presidente Lula, né? Mas por tantos outros políticos de diferentes bandeiras partidárias de maneira tão baixa. Ele está utilizando para alimentar um capital político, para atender uma demanda da sociedade. A gente deve entender, e de imediato é preciso dizer que a prática do aborto por si só, eu como cristão e católico admito o quão abominável o ato do aborto, é algo inaceitável, né? É algo de fato, é melhor reformular a minha frase, é algo realmente abominável. Porém, eu não sou um leigo e completamente romântico de acreditar que o Estado brasileiro tem alguma propriedade sobre o corpo da mulher. É total direito da mulher escolher o que ela vai fazer com a vida dela, entendeu? A vida, outra vida, né, decorrente de um ato de estupro, aqui eu faço uma menção à fala da caríssima professora Magda, de que o único caso de aborto é quando a mulher pratica sexo inadvertidamente. É preciso levar em consideração a abrangência desse tema, né? A gente não pode muito simplesmente simplificar. Então, é preciso, já que deixar bem claro que o tema do aborto é uma questão já obsoleta no resto do mundo inteiro, infelizmente, fazendo parte da coerência da fala do ex-presidente Lula, no mundo inteiro já se discute nanotecnologia, a clonagem de genes, e a gente está aqui no Brasil discutindo uma coisa que já é um consenso na comunidade mundial, entendeu? Essa parte retrógrada do Brasil faz com que a gente ainda esteja aqui discutindo se o Estado brasileiro, se a legislação vigente tem ou não direito sobre o corpo de uma mulher. Isso é inadmissível. Certo? Esse é um posicionamento um tanto quanto incisivo, mas que se faz necessário para que, acima de tudo, a gente esqueça a questão partidária. Infelizmente, já tem muitos políticos discutindo isso de maneira politicamente monetária, transformando isso em capital político. Isso é uma pena, porque é uma necessidade da sociedade, é uma necessidade das mulheres e deve ser discutido de maneira racional. O aborto é uma prática abominável, mas eu não tenho absolutamente nada a ver com o direito de escolha de outras pessoas, de mulheres, sobretudo enquanto homem, fora de um lugar de fala. É isso. Clécio, e você, o que você acha do tema?
É uma fala muito forte a forma como se é expressa, como se foi expressa, né? E como foi dito muito bem pelos nossos colegas, a banalidade do tema tão complexo. E, até hoje, ele causa um impacto. E por que é que causa esse impacto todo em diante da nossa sociedade? Isso independe de valores culturais, de crença, religião. Primeiro, porque aborto é crime. E nós não estamos falando do aborto, nós estamos falando do aborto intencional. Não é aquele aborto espontâneo que é natural, uma mulher... Eu tive duas gravidezes, quase que eu abortava todos os dois. E eu fiquei muito preocupado com as sequelas que o meu bebê poderia ter ou não. E, como psicopedagoga, nós percebemos, nos estudos clínicos, quão graves são as consequências das mulheres que tentam fazer um aborto e ele não é bem-sucedido. É até esdrúxulo dizer, mas como que você concebe ser bem-sucedido um assassinato? Porque, como foi dito, eu tenho direito sobre o meu corpo, mas a vida que está em outro, porque, além de aborto ser crime, o nascituro tem direito à vida. Então, nós estamos falando de um aborto provocado por várias formas, como o próprio ex-presidente falou, e é uma forma que choca, porque, para a área educacional, eu, como psicopedagoga, não que todas as sequelas, as anomalias, elas sejam provenientes de um aborto, mas um aborto, quando ele não dá em si, que a mulher não consegue aquele objetivo de fato, é triste já que você trabalhar com pessoas, com crianças, isso choca, isso dói enquanto mãe, como profissional, crianças sequeladas, com sequelas neurológicas, corpórea, não é simplesmente uma cognição de fala. E isso repercute em políticas públicas, sim, porque tem que ter mais investimento na educação, com mais profissionais qualificados e profissionais que atendam melhor cada deficiência daquela criança. E por que eu digo isso? Porque eu faço pesquisa com as mães. E eu pergunto, e está muito crescente, não só a questão do autismo, nós ainda não pegamos nas escolas a geração microcefalia. E quando se fala em aborto, eu trago imediatamente, não como mãe, mas principalmente como lado de professora. É muito sério você trabalhar com aquelas crianças sequeladas, vítimas de um aborto que a mãe tentou fazer. E é muito grave. E pode ter certeza, as mães levam essa culpa para o resto da vida. E aí onde é que entra as políticas públicas também? Na mãe. Porque ela se vê frustrada como mãe, incompetente como mulher, e ela se vê incapaz de poder gerenciar esse acompanhamento psicológico do filho, esse seu desenvolvimento que ele tanto acompanha. E quem é que sofre? As escolas, os profissionais, e mais investimento para tanto profissional, terapeuta, fono, e é mais investimento para a educação. Georgiano, você. Bem, Jaque, eu como monarquista, inicio dizendo que nós que somos monarquistas somos inteiramente a favor da vida e totalmente contra o aborto, de todas as formas. No entanto, né, como jurista formado em direito, eu sei que existem exceções à regra, uma das quais foi até falada aqui, caso uma mulher venha a sofrer um crime, né, uma violência imensa, que é um estupro, né, existe a possibilidade de se interromper a gravidez oriunda dessa ação criminosa, como também, caso a gravidez cause algum risco de vida, né, à gestante, pode ser interrompida. Então, assim, é uma fala muito irresponsável a de um pretenso candidato à presidência da República dizer que no Brasil não existem possibilidades de se realizar um aborto de forma legal. Existe sim, né? O que não pode haver é a banalização desse assassinato, né? Creio que isso coadune-se com o que eles pensam, né, na ideologia petista, esquerdista que eles pregam, né? Afinal de contas, eles veneram uma pessoa como Che Guevara, que foi à ONU e disse que iam fuzilar e continuar fuzilando. Então, matar para eles é uma sanha, é uma doutrina, e a gente vê isso, né, por todos estudando a ideologia que eles pregam e perseguem, né, e querem implantar, inclusive, na nossa sociedade. Gente, eu acho um tema muito polêmico, realmente, né? E o Natan falou aqui uma coisa que eu achei interessante, porque ele falou, ao mesmo tempo que é totalmente contra, também entende a questão da mulher, que é o corpo dela, o direito dela, não é isso? É preciso racionalidade, já que quando a gente fala de Estado, quando a gente fala de sociedade, a gente está falando de viver em comunidade,
né, respeitar os direitos das pessoas. E aqui eu faço também o adendo, né, de que as mulheres existem também a necessidade de políticas públicas, né, foram citadas aqui muito incisivamente. Isso também é necessário. O fato de eu acreditar que o Estado brasileiro não tem o direito de intervir sobre a escolha de uma mulher também não anula o fato de eu acreditar que é possível fazer políticas públicas, promover políticas públicas para prevenir esse ato, né? É também importante frisar esse ponto. E como você estava falando, eu sou absurdamente contra. Inclusive, estando em um relacionamento, iria intervir o máximo possível para que isso não acontecesse, mas a decisão final seria da minha companheira, né? E é importante deixar isso claro, porque eu não tenho direito absolutamente nenhum sobre o corpo de outra pessoa, certo? Agora, vamos lá. Só uma observação sobre a fala dele. Sim. Lembrando que o Lula, ele não mencionou casos excepcionais de mulheres que são vitimadas por estupro ou que são constatados uma gravidez cuja criança está comprometida. Não são esses casos. Ele defende o aborto livremente acessível a qualquer jovem brasileira. E isso é complicado, porque a maioria das nossas jovens, que são oriundas de escolas públicas, elas não têm autoridade sobre o próprio corpo, porque elas não têm informação sobre o próprio corpo. Então é complicado quando eu defendo esta pauta. Essa pauta se aplica a mulheres emancipadas, que tiveram acesso à educação. A maioria absoluta, repito, não tem essa informação, nem maturidade suficiente para dizer e atestar, eu mando no meu corpo, não é? Porque lhes falta orientação familiar, lhes falta discernimento, entendimento científico sobre a coisa, porque as escolas ainda insistem em se omitir. Então, acho que são 2 pesos e 2 medidas a gente refletir um pouco sobre isso. Até que ponto nós, mulheres brasileiras, eu me refiro às que vivem em estado de exclusão, elas têm, de fato, condições, né, intelectuais e psíquicas, emocionais, de dizerem, eu mando no meu corpo, quando lhes falta o básico, que é a informação. Sem dúvida nenhuma, né? É preciso destrinchar. Quando a gente vai começar a destrinchar esse tema, a gente acaba encostando em vários outros aspectos muito relevantes, como, por exemplo, a educação, né? A educação, o acesso à informação. O tema aborto, em sua abrangência, ele não é tão simplesmente a legalização de um aborto, a legalização ou a banalização da morte, né, como é levantado, mas sim um aspecto de políticas institucionais e públicas que são aí relacionadas a uma série de processos de formação, desde a época da escola, e aqui a gente está falando de um aborto, em caso de menores de idade, obviamente, né, é preciso uma autorização de maiores de idade, dos responsáveis. Se a gente for falar aqui do que dá ou não dá para fazer baseado na educação do povo brasileiro, a gente tem que destruir o Estado brasileiro atual vigente e reconstruir totalmente. Porque o brasileiro não tem acesso à educação. A ideia é essa, que a gente possa reconstruir esse Estado. Entendeu? Vamos lá. Agora eu vou falar em cima mais ou menos da fala do Natan. Porque, gente, é o seguinte. Também a gente botar toda a culpa no Estado em questão de educação, eu não acho totalmente certo, minha opinião. Vamos lá. Quando o presidente, o ex-presidente falou aí, eu acho que foi nessa fala aí, no final ele falou também que a pauta da família é uma pauta retrógrada, que não existe mais essa pauta, a gente falar de família. Então vamos começar falando de família. Mesmo que a família hoje seja, por exemplo, constituída apenas pela a mãe e os filhos, foi abandonada pelos pais, que é um cenário que existe demais. Eu mesmo sou uma mãe solteira. Magda Lima também, mãe solteira. Existem várias dessa forma. Mas constitui-se uma família. E a família que é baseada realmente, né, nos preceitos, vamos dizer, de Deus, da Bíblia, a gente tem a obrigação, sim, de educar os nossos filhos e contar para eles como é que é a vida, né? Como é que é o sexo, né? Tem que contar para eles essa questão, infelizmente, da pedofilia, o que é, se acontecer isso. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que tudo começa dentro da nossa casa também. A nossa filha e o nosso filho, porque eu não tiro a responsabilidade do homem, aí também não. A mulher fez o filho só?
Onde é que fica a autorresponsabilidade quando a gente fala de aborto, gente? É muito engraçado. A gente está falando aqui de um assassinato. Assassinato literalmente. E a pessoa, na hora que foi fazer, ela não estava preocupada com isso. Ela está preocupada simplesmente no bel prazer deles, na verdade. Não pararam para pensar que poderia vir uma vida através daquele ato irresponsável. Legalizar isso é como se a gente estivesse legalizando o assassinato de maneira geral. Hoje em dia, vamos supor que eu tenho uma arma na minha casa. Vem um assaltante na minha casa. Ele entra na minha casa, vamos supor, ele rende o meu filho, Deus me livre e guarde, eu pego a minha arma, eu atiro nele. Eu tenho que sair correndo, voada, fugida. Porque se a polícia chega, eu sou presa. Eu estou totalmente presa, eu estou fichada. Por quê? Porque a polícia me pegou lá no ato. E o cara foi na minha casa. Então, vamos legalizar o assassinato? Onde é que fica a autorresponsabilidade? E essa história de falar, nós não temos responsabilidade sobre o corpo da mulher. Como assim? Não tem? A gente está falando de um assassinato. E na hora que a gente veio falar de vacina, a gente viu o caso do rapaz que foi entrar no Detran aqui em Fortaleza, né? Ele foi tratado como um marginal, literalmente, né? Ele apanhou, foi para o chão, foi algemado, porque ele não tinha a vacina. Nessa hora, todo mundo tem o direito de entrar na sua vida e dizer que você, sim, tem que colocar a vacina no seu corpo, mesmo se você não quiser. E na hora de matar um ser vivo, é diferente o pensamento, porque se o bebezinho está lá, não importa se ele é um embrião, ele já é uma vida, já gerou a vida. Eu acho que a gente tem que se preocupar muito mais na raiz do problema, que é a questão da autorresponsabilidade, a questão da educação, é a questão do fortalecimento familiar também. A gente tem que ter responsabilidade pela educação dos nossos filhos, mesmo que sejam adolescentes, sabe? Mesmo que isso aconteça na adolescência. E a gente já falou aqui outras vezes, às vezes a gente fica até repetitivo. A gente sabe que existem vários postos de saúde aí que tem sim, que tem camisinhas. Você pode fazer a tabela, se não sabe disso, sei lá, hoje em dia as pessoas entram muito na internet para ver tantas besteiras, né? Tantas coisas aí que não são educativas, que não vêm acrescentar em nada, né? Então, assim, faça isso, vá atrás de informação também, é só colocar lá no Google enquanto a gente pode, né? Hoje ainda está podendo, graças a Deus. Mas, assim, essa questão da autorresponsabilidade, eu acho de imprescindível importância. E vamos lembrar, é um assassinato, a gente não pode legalizar isso jamais. É uma fala muito desastrosa, na minha opinião, sabe? Então, assim, Magda, você como educadora, quando eu falo que é importante ter essa base dentro de casa, não ficar só dependendo das escolas, da educação de maneira geral, você discorda muito dessa fala? Não, ao contrário. A instituição mais importante que possa existir numa sociedade é a família, e sempre será a família. Na escola nós vamos em busca de conhecimento e de informação, mas de discernimento ético, de valores, isso se consolida no ambiente familiar, independentemente da sua família ser composta por um homem, por uma mulher, apenas por uma mulher, por um homem, por dois homens ou duas mulheres. Esse modelo celular de família, ele ficou um pouco para trás, né? A prova é que nós estamos aqui. E quantas pessoas, nós que representamos a Gesta, trabalhamos durante alguns anos no SESC, reestruturando o modelo de educação, e lá, por incrível que pareça, fruto das minhas pesquisas, quase 70% das famílias são constituídas, sim, por mães solteiras, né? Esta é uma realidade. Isso não implica dizer que essas crianças vão ficar desassistidas, não. Porque o que move o cerne de uma família é justamente esse entendimento de que nós não viemos ao mundo para viver sozinhos. Nos apoiarmos, os valores, sejam eles cristãos, sejam eles islâmicos, hindus, seja qual for a origem da sua religião, mas amparar uma educação em valores. Uma educação ausente de valores é uma educação, sem dúvida, que não teve a substância da família por trás, né? E aí você mencionou anteriormente aí a questão do episódio ocorrido no Detran.
Eu queria só fazer uma ressalva sobre isso. Eu estava refletindo esses dias como isso é grave, como nós fomos tolhidos durante muito tempo por pessoas que se diziam, inclusive nossos amigos, parceiros de trabalho. Você chegava no ambiente e estava sem máscara, automaticamente as pessoas já lhe rechaçavam, lhe excluíam, você não pode entrar. Como assim você me conhece desde sempre? Eu não posso entrar? Porque nós estamos vivendo um verdadeiro terrorismo. Do que é que a gente mais tem medo? Não é de morrer? Então, a morte tem sido utilizada como um instrumento de poder e de manipulação. Essa ameaça velada. Só que a verdadeira morte, ela é quando justamente a gente se percebe sozinho no mundo. Pessoas que não têm a quem recorrer em momentos de aflição, em momentos de buscar uma orientação, um contraponto ou de ser chamado a atenção, essas pessoas já estão mortas. Eu defendo a família acima, inclusive, da instituição que é o Estado. E aí depois vem a educação, vem o Estado, vem a religião e tantas outras instituições, né? Mas, lamentavelmente, essa desconstrução, ela começou a acontecer no Brasil desde 2003, e aquelas pessoas que acreditam que a família não tem tanta importância passaram a defender essa pauta, mas eu não tenho dúvida que hoje elas devem se arrepender amargamente. Porque, independentemente de você ser um anarquista, um progressista, um comunista, nada substitui o aconchego, o amor, a cumplicidade, essa empatia natural que deve existir entre pessoas no ambiente familiar. E é isso que é a base de tudo. Depois vem a escola, né? Esses dois pesos, essas duas medidas, Nathan, que eu falei. Então, é preciso... já que quando a gente vai estudar, eu particularmente lembro muito bem, quando eu estudei pela primeira vez a sociedade, né, lá na disciplina de Sociologia, no 8º ano, uma das instituições que compreendiam a sociedade é a família. Né? Então, é de extrema importância levar em consideração a família como base da formação de valores, alimentar a formação de um bom caráter. Né? Isso é indiscutível. Entretanto, a gente sabe que viver em sociedade exige uma coerência lógica que eu acredito que se paute, inclusive, nas leis vigentes, na legislação vigente. Certo? E a gente falar apenas de família e romantizar isso é partir para uma ignorância desnecessária, certo? A família é de extrema importância, a família, a cumplicidade, o parentesco, a amizade que se cria por laços de sangue é indiscutível, ou não laços de sangue, ou também não laços de sangue, né? Aquilo que você considera uma família, como muito bem disse a nossa querida professora Magda, mas é preciso também levar em consideração como isso vai se desenvolver em sociedade, né? A família é a base para desenvolver-se a sociedade. A partir do momento em que a instituição família faz parte desse processo de criação, digamos assim, de uma sociedade coesa, é preciso alimentar aquilo da melhor maneira possível. Por isso que a criança entra na pré-escola com 4 anos de idade, é por isso que adolescentes precisam receber educação sexual, é por isso que a escola precisa ensinar financeiramente os nossos alunos, para que lá no futuro, depois da formação de valores, de caráter, né, de conhecimentos, ele seja um bom cidadão, ele consiga respeitar os direitos dos outros, ele consiga pensar criticamente, né? Então, é preciso também levar em consideração essa relevância, né? E discordo pontualmente aqui da fala da professora Magda de colocar a instituição família acima do Estado. E quando eu falei aqui, no caso, né, exatamente puxando a tua fala, porque eu falei sobre o seguinte, porque é muito importante, né, agora na pandemia, a gente viu como eles são preocupados Detran, né? com a nossa vida, né, como eles são preocupados com a nossa vida. A gente tem que tomar a vacina, porque a gente não entra em restaurante, a gente não entra em um monte de canto, porque eles são muito preocupados. Aí, na hora de falar de aborto, não, é o corpo da mulher, a regra dela. Como assim? Pronto. É uma nuance muito grande, Jaque. É preciso pontuar isso também. A gente está falando do bem comum, a gente está falando da segurança coletiva. O uso de máscara, a vacinação garante a segurança coletiva. Responsabilidade do Estado. Qual é a responsabilidade do Estado brasileiro? Promover saúde e bem-estar para a sociedade brasileira. A partir do momento em que a segurança coletiva é posta em risco pela ausência de uma esfera de imunidade que é criada pela vacinação, é preciso impor uma lei, é preciso impor uma regulamentação que exija a vacinação. A gente está falando... Aí nessa hora o meu corpo ele não é importante, a minha vida não é importante. Se eu não quero, mas aí na hora de assassinar uma criança,
gerada por mim, aí não. Aí o Estado protege, o Estado, no caso aí a fala dele, né? Ele vai passar a mão na cabeça e dizer, tudo bem, pode assassinar o filho que você obteve de maneira irresponsável, né? Porque não tem nenhuma criança. Não são dois pesos e duas medidas, já que um assunto é segurança coletiva e outro é direito de iguais, de individuais, direito individual. Mas não era saúde pública até bem pouco tempo? Saúde pública não necessariamente quer dizer um ponto diferente do que eu acabei de falar. Já, saúde pública envolve saúde coletiva, tanto quanto a saúde individual. É isso. Tá bom. Ó, foi feita aqui uma pergunta que eu queria passar aqui para vocês. Já que entraram nesse tema de educação, se houvesse educação sexual nas escolas, poderia ser uma forma de jovens pensarem em não realizar abortos? O que você acha? Olha que pergunta interessante, porque é exatamente sobre essas questões que nós estamos abordando aqui. Isso entra também, vai prescindir exatamente a questão sobre a família. É um ledo engano achar que família é pauta fora de moda. Nós não precisamos aqui contextualizar todas as vertentes e nuances por qual passaram todos os processos da instituição enquanto família. E a própria LDB 93/94, quando diz que é dever da família e do Estado o processo educacional e gerencial sobre os seus filhos, está dizendo, sim, a corresponsabilização da família na sua função de educar. Educar em valores e vários outros princípios. Então, se antes nós tínhamos, desde o surgimento, a educação patriarcal, o sistema patriarcalista, e com o passar dos anos, essa instituição familiar ela foi se moldando, hoje se fala até no trisal. E quando você fala essa forma tão assustadora, pode achar que você é uma fala preconceituosa ou discurso de ódio, não é. Então, quando se fala que a família mudou enquanto instituição com o passar dos anos, antes era a família paternalista do pai convivendo com a mãe, depois com a avó, depois a união homoafetiva, né, independente do mesmo sexo, mas se constitui enquanto família, ela não deixa de ser família, não deixa de ter a sua responsabilização de dialogar com seus filhos, de conversar, de falar sobre valores. Então, quando se fala, se ausentou a educação sexual nas escolas, não. Isso está na LDB, está nos PCNs, isso diz respeito às orientações e diretrizes educacionais. Agora depende da condução de cada gestão escolar. Em nenhum momento se aboliu que não pode falar sobre a gravidez precoce. E nós temos um índice muito alto de gravidez na adolescência. Pelo contrário, os nossos jovens, eles não vão ser estimulados, porque se há uma coisa que eles sabem fazer é a prática sexual, porque inicia muito cedo. O que eles têm que ser é orientados. Por quê? Orientados sobre a causa e consequência. Na verdade, as causas e consequências de uma gravidez indesejada, né? E eu volto para a questão da educação. Muitas dessas sequelas, uma gravidez indesejada, ela vai causar sequelas no filho e isso vai se refletir na escola. Tanto quanto um filho que tenha, um adolescente que tem um filho muito cedo já, não é, professora? Ou então muito tarde, já é uma tendência genética a ter filho com anomalia, de ter alguma anormalidade, a trissomia do cromossomo 21, por exemplo. Por isso que tem pessoas que estão congelando os seus hormônios para poder fazer isso. Então, quando diz, é um ledo engano dizer que família é fora de pauta e que a escola deixa de trabalhar, até porque essas são as diretrizes educacionais para se trabalhar educação sexual nas escolas, com responsabilidade. Família está fora de moda, amigo? De forma nenhuma, mesmo porque, né, como monarquista, né, a monarquia ela é uma instituição familiar. Né, a monarquia entende que a família é a célula máter de toda a sociedade. Né? Inclusive, nas monarquias há um respeito muito grande por essa instituição familiar, porque sem ela, claro que a sociedade vai ruir. Veja, por que é que ele diz que a família está fora de moda? Porque é no seio da família, né, que se reflete uma sociedade. Então, para os planos, né, da ideologia que ele defende, claro que a família é um obstáculo. Então, é óbvio que nós monarquistas defendemos arduamente a instituição familiar. Né? E isso é lamentável uma fala dessa. Um Brasil, um país de dimensões continentais,
ter uma pessoa com falas irresponsáveis, né, que vão causar um verdadeiro desastre, né, na sociedade. Veja o que é o Brasil, o que a sociedade brasileira é hoje. Infelizmente existem hoje muitas famílias que são desestruturadas. E eu não estou falando aqui, porque uma pessoa é mãe solteira. Não se trata disso. Mas existem muitos outros fatores que causam a desestrutura na família. E imagine o que é que vai sair daquela família. Então, a família, ela é um reflexo direto da nossa sociedade. O direito, ele tem função de proteger a família. Veja só, o que é a proteção jurídica do bem de família? Se não isso. Uma proteção legal. O direito brasileiro protege, ele dá a impenhorabilidade do bem de família. Isso é ou não é uma proteção legal à família? E aí, assim, é muito complicado a gente ter candidatos dessa estirpe falando esse discurso que, na verdade, é um discurso que pretende acabar com toda a raiz, toda a história da nossa nação. Entendi. Vamos agora para o segundo tema na tela. Vamos lá, vamos falar agora sobre... De novo, ele mais uma fala, né? Ele criticou a classe média, né? Escravizam e ostentam padrão de vida. Vocês viram essa fala? Vocês chegaram a ver? Tu viu, amigo? Vi. Tu chegou a ver essa fala? Mas peraí, bota de novo aí, homem. Deixa eu ler aqui o negócio. Calma. Volta aí, vai. O Lula afirmou em um evento da Fundação que a classe média, ela é escravista. Ainda criticou a classe média por ostentar padrão de vida acima do necessário. A elite brasileira é escravista. Então, assim, foi uma fala bastante grande, né? Onde, na verdade, ele até falou o seguinte: não precisa ter em uma casa mais de uma televisão. Uma televisão já tá bom, né? Então, assim, ele falou coisas desse tipo. E depois misturou com... Ele estava falando de classe média, depois ele misturou com pessoas riquíssimas que pode ter um barco de 400 milhões de dólares. Vamos ver se a gente consegue entender o que ele falou. Peraí, olha aí. Nós somos um país em construção. Nós não somos um país pronto. O país está pronto para 10% da população. Nós temos uma classe média que ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Nós temos uma classe média que ostenta um padrão de vida, sabe, que não tem na Europa, que não tem em muitos lugares. As pessoas são mais humildes. Aqui na América Latina, sabe, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. É uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? Tem um limite que pode me contentar como ser humano. Eu quero uma casa, eu quero casar, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala. Uma televisão já está boa. Eu quero um computador, eu quero um celular. Ou seja, na medida que você não impõe limite, você faz com que as pessoas, sabe, compre um barco de 400 milhões de dólares e compre um outro barco para pousar o seu helicóptero. Sabe? O que faz uma pessoa com um barco de 400 milhões de dólares? Nada. O que faz uma pessoa com uma casa de 17 cômodos? Nada. Nada. Ele vai viver 80 anos e não vai frequentar todos os cômodos. E aqui no Brasil, o nosso pessoal não tem o primeiro cômodo. Não tem o primeiro. Ou seja, as pessoas vivem mal. Se você visitar uma palafita ou visitar um barraquinho das pessoas mais pobres do Brasil, você vai ver que, às vezes, num pequeno espaço de 10 metros quadrados, a pessoa dorme, cozinha, faz as suas necessidades fisiológicas e vive daquele jeito. Então, o Brasil é um processo de construção. Ainda falta fazer tudo. Falta fazer tudo. Ou seja, o Brasil é um país que nós precisamos governar muitos e muitos e muitos anos,
recuperando a cada dia alguma coisa para que a gente possa fazer o Brasil adquirir um padrão de desenvolvimento considerado aceitável. Se alguém conseguir entender, por favor, me explica, porque eu sinceramente, eu não sei o que foi que aconteceu com ele aí, porque eu não entendi bem, mas eu entendi bem na hora que ele falou de impor limites. Eu entendi perfeitamente nessa hora que ele falou isso, impor limites ao que nós, da classe média, poderíamos ter, poderíamos comprar. E quando ele falou de um cômodo e vive daquele jeito e tá bom, eu entendi também essa parte. Quando ele falou muito bem, né, que não entende as pessoas que moram em casas tão grandes. Eu também não entendo pessoas que usam relógio de Piaget de 80 mil e fala isso. Ô, Natan, você já estava se mexendo todo doido para falar? Pode falar. Se você entendeu, por favor, me explica. É triste ver que a ausência de educação e alienação do nosso país tenha gerado uma figura pública como essa, né? Fala completamente incoerente, de um tom soberbo, né? Mas que, se a gente for pegar a origem dessa fala, né, eu vou aqui interpretar e abrir a margem para a minha criatividade, de que ele talvez esteja se referindo ao fato de a classe média brasileira muito alimentar um sentimento de elite, né? A classe média brasileira tem essa crise, esse complexo de superioridade, né, de acreditar que seja, na verdade, elite, essa preocupação. Mas é preciso ainda pontuar que, nem de longe, como ele muito disse, né, ele acabou de dizer que o Brasil falta fazer tudo. Ele teve 13 anos para fazer alguma coisa, né? Ele teve 13 anos para fazer alguma coisa e isso é resultado do governo dele. O que a gente está vivendo hoje, muito se sabe, o que muito já se sabe sobre política, né, e sobre economia, a gente não está vivendo consequências do governo atual tão somente. A gente está vivendo também consequências, né, do que foram 13 anos de governo do PT. Né? É preciso pontuar isso. Então, essa fala é extremamente pobre, com perdão do trocadilho, porque não abrange a realidade. Dizer que o Brasil vive uma realidade melhor do que a Europa, dizer que o Brasil vive uma realidade... Gente, o poder aquisitivo do brasileiro não se compara a um carteiro em Portugal. O poder aquisitivo do trabalhador médio, vamos supor aqui, um trabalhador de uma fábrica no Brasil de indústria, e já é uma categoria que pode se encaixar na classe média, não se compara ao poder aquisitivo de um carteiro em Portugal. Você pode comprar um carro com taxas baixíssimas, né? Você pode viver. Eu acho que o grande ponto aqui, e aqui eu faço da minha fala uma indignação pessoal, no exterior você pode viver. No Brasil você tem que sobreviver. A cada dia que passa, e a internet, aqui me perdoem porque eu vou me estender um pouco, a internet e o Instagram é uma incrível ferramenta de expressão social. E os memes, sobretudo, também. Né? É muito comum você ver os áudios no Instagram falando: gente, eu sabia que eu tinha que matar um leão por dia, agora um tigre, uma onça, uma capivara e outros animais. É complicado. É triste ver que o brasileiro tem que sacrificar o seu dia a dia para sobreviver em um país com uma das maiores cargas tributárias, se não a maior do mundo. É triste. Magda? Olha, o Lula, ele representa a culminância de tudo que há de mais perverso e cruel em termos de representatividade política, né? Ele conseguiu juntar todos os vícios, desde o começo da República Brasileira até hoje, em uma só figura pública, que é a dele. Para quem tem alguma dúvida sobre os conceitos, o que é hipocrisia, o que é petulância, incoerência, ele é a encarnação disso, né? Uma das primeiras providências que ele tomou assim que assumiu o poder foi contratar um chefe de cozinha para o avião presidencial francês. Um chefe de cozinha francês, à época, a um salário de quase R$10 mil. Nós estamos falando do ano de 2003, né? Os maiores gastos já praticados na história da gestão pública no Brasil em viagens internacionais foram durante os governos do Lula, porque ele fazia questão de se hospedar em hotéis 5 estrelas, no mínimo. Ele só toma vinhos cujo valor da garrafa custa em torno de R$30 mil.
Os charutos dele são minimamente cubanos, né? Então, é muita incoerência, né? É muita hipocrisia. Ele ficou aí todo esse tempo no poder distribuindo esmolas para a população, esmola alimentícia e esmola intelectual, porque não basta você massificar o acesso à universidade como foi feito, mas que tipo de educação se fornece? Nós tivemos uma desconstrução muito grande em termos qualitativos de uma perspectiva científica dentro da universidade, graças ao que se defendia, né? Vamos colocar todo mundo ali dentro da instituição e fica mais fácil para a gente exercer esse controle ideológico. Então, assim, é difícil para nós que compreendemos minimamente esse processo admitir que um homem desse ainda está a público, né? Ainda vem a público falar o que ele fala. Alguém que nunca leu, ele disse isso sempre a vida inteira. O fato de você não ter estudado, de você não ter um diploma, não ter ido para a universidade, não significa dizer que você não possa gerir uma nação. Não. Existem outras formas de inteligência que estão para além da inteligência intelectual, né? Lamentavelmente, ele não as possui. Mas ele nunca negou o fato de que nunca leu um livro na vida dele. Ele desconhece as teorias capitalistas. Ele desconhece, inclusive, as teorias socialistas. Ele pega frases soltas da Marilena Chauí, nossa filósofa de esquerda, que critica a classe média de uma forma também vil e irresponsável, mas por outras razões. Ele transporta as falas dela para os discursos dele, como se isso fosse suficiente para convencer a nação de que ele tem algum conhecimento de causa, né? Ele é um pobre coitado. Eu acho que é chegada a hora deste sujeito ele ser banido da política brasileira, seja através do presidente que aí está, ou seja de quem quer que se arvore e encarar esse processo, porque isso é uma questão de sobrevivência para nós. E como disse aqui o nobre jornalista, nós precisamos deixar de sobreviver e começar a sobreviver. Para isso, essa liberdade de entendimento, essa liberdade de poder respirar num país minimamente decente, a gente precisa trilhar esse caminho. Com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, mas com Lula e a esquerda, esta esquerda aí, jamais. Bom, olhando aqui a fala, eu vi essa fala e fiquei muito assustada. Não foi pela barbaridade que ele foi capaz de dizer, porque isso é o que ele é capaz de produzir. Porque ele não tem o princípio da metanoia, né? A ordenação do pensamento, o pensamento sincrético, aquele ordenamento das ideias. Então, eu fui novamente ficar fazendo essa releitura para uma reinterpretação, para olhar se ele estava sóbrio. Por quê? Porque é assustador você falar isso, e nós estamos aqui seguindo essa pauta porque realmente a mídia dá muito espaço para ele, porque está em evidência, e sempre que ele está com os microfones na frente, eu fico pensando, um ex-condenado que está solto por uma manobra do STF, um rasgo à nossa CF, Constituição Federal, e de forma muito vergonhosa, nos envergonha cada atitude diante que ele está, diante de um aspecto midiático. E o que é mais grave, a fala dele é intencional. Ela não foi uma fala de uma pessoa que tem um retardo, um DI, uma deficiência intelectual. É uma pauta globalista. E isso arrepia porque isso é muito grave. Isso nada mais é do que a forma de censurar as nossas mídias sociais. É uma forma de dizer, eu quero a implantação do socialismo, mas para vocês. Eu quero transformar o Brasil numa Cuba, numa Venezuela, porque o meu relógio de R$80 mil eu posso ter. Então, essa fala, sociologicamente, ela tem um aspecto, uma conjuntura econômica, política, ideológica, cristã, tão grave, que é uma cortina de fumaça. É como se ele fosse mais ou menos um débil que estivesse misturando as falas, né, através de um efeito de tequila, vamos misturar o que eu estou pensando nesse momento, mas é a intencionalidade de um plano global, de uma pauta globalista, o que não se permite acontecer. Então, quando esse indivíduo, esse ex-condenado por uma manobra do STF, ele não era para estar dando entrevista, porque detento, preso e condenado bandido, presta depoimento. Então, primeira coisa que causa é uma revolta diante desse aspecto midiático, ganhar tanta notoriedade. Mas o bom é que nós estamos acordando, a população brasileira está despertando, e ninguém melhor do que ele próprio para dizer quem ele é.
Então, essa pauta globalista é muito grave. Ele quer realmente a implantação do socialismo. E isso assusta. Georgiano? Olha, realmente eu concordo com tudo que todos falaram aqui. E assim, eu fico muito preocupado. Você sabe por quê, Jaque? Porque nesse período de pandemia que nós, né, graças a Deus, estamos saindo, né, desse período horrendo que o mundo viveu, muitas pessoas tiveram que se reinventar. Tiveram que trabalhar de dentro de casa. Eu mesmo realizo meus trabalhos de forma home office, né? E tão cedo não se volta, né, para os escritórios. E você imagine ele dizer que a pessoa só precisa ter uma TV. Quem é ele? Quem é o Estado para dizer o quanto você tem que produzir? O seu talento. O quanto você pode usar o seu talento para produzir riquezas. Quem produz riquezas de uma nação são produtores, são empresários, produtores rurais. E você imagine eu não sei nem como classificar, na verdade, uma pessoa dessa estirpe que repete falas horrendas de uma filósofa, Marilena Chauí, né? Marilena Chauí citou uma vez, né, num evento público lá em São Paulo, que ela odiava a classe média. Mas o que é a classe média, senão pessoas que muitas vezes eram pessoas que eram pobres e por seu talento, né, trabalharam, acumularam riquezas e podem, né, ter uma casa própria, podem ter um carro, podem ter um celular bom, podem adquirir bens de consumo e serviços, né, que até saem da costa do Estado. Pessoa da classe média vai aí ter um plano de saúde, ela paga a saúde e já sai da costa do Estado, né, que é do SUS. Então eu fico assim muito preocupado com essas pessoas que começaram a empreender e imagine no eventual governo de uma figura dessa, o que é que elas vão sofrer? Será que nós vamos realmente sofrer, né, o que sofrem as pessoas, os cidadãos cubanos? O que sofre hoje um venezuelano? E aí me preocupa mais ainda, porque vejo o que é o retrato da Venezuela hoje. O que foi que o bolivarianismo, o socialismo, ele empregou para as mulheres venezuelanas? A prostituição, lá em um bairro em Roraima, que inclusive hoje tem o nome de 80, e não é à toa. 80 porque em espanhol é 80, né? E é o valor que elas cobram para realizar um programa sexual, para poder sobreviver. E não é só no Brasil, na Colômbia, no Equador, elas se dissiparam pela América Latina, infelizmente se prostituindo para sobreviver. Então essa fala também me preocupa muito, porque vai acabar não só com a família, mas vai acabar com a economia desse país. Realmente, de todas as falas dele, essa daí, para mim, foi a mais preocupante, de verdade. A mais preocupante. Ele já falou do aborto, a gente já mostrou aqui, ele já falou da família, né, que é retrógrado, ele já falou em regular as redes sociais, a imprensa, que é algo que me preocupa muito e que eu bato muito aqui, porque é triste saber que existe alguém que quer chegar de novo ao poder e dizer que você, enquanto imprensa, você tem que se calar. Se você não falar o que for de bom grado para ele, né? Então, para mim, realmente, isso é uma coisa que me choca muito. Mas, quando a Clécia falou aqui que isso, verdadeiramente, é ele querer implantar o socialismo, é o que me vem à cabeça mesmo. Porque é assim que começa, né? Ele quer destruir a família, calar, né? A gente não pode falar, fazer nada que vá contra o que eles pensam. E, quando ele chegou e falou que vai ter que monitorar o que é classe média. E pensa bem, é porque realmente ele não concatenou bem as ideias dele. Ele começou a falar da classe média e depois ele falou da classe média alta, que é realmente os parceiros dele, né? Ele deve ter muito parceiro que é muito rico, milionário, porque eu mesmo, Jaque Lima, não conheço ninguém que tem um barco de 400 milhões. Mas ele com certeza deve conhecer alguém que tem este barco e alguém que já se preocupa em colocar o ponto para chegar lá, né? Então, assim, para você ver o nível da preocupação dele, né? Com a riqueza dos outros e com a classe média. Em vez de estar aplaudindo todas as conquistas da classe média, não. Ele levou para a realidade daquela família que infelizmente mora em um cubículo,
onde ali tem que ser já a cama ou a rede, ali tem que ser a cozinha, já tem que ter o banheiro. Em vez dele se preocupar com a nação, em vez de se preocupar de tirar aquela família daquele cubículo, de dar uma opção muito melhor para aquela família e para tantas outras chegarem a uma classe média, e de aplaudir a classe média, a tudo que ela conquista com o seu trabalho. Que a classe média, se ela tem condição de comprar 3 celulares, quantas televisões ela quiser, é porque ela trabalha todo dia, viu, Lula? Tem gente que trabalha, acorda cedo, 5, 4 horas da manhã, pega não sei quantas conduções, filas e mais filas, né? Crianças e adolescentes que vão para a escola e tem que pegar ônibus e vai lotado, tão lotado que às vezes tem que ir pendurado na porta do ônibus para chegar na escola, porque senão volta se chegar atrasado. A realidade é bem diferente, né? Então você passa por tantas dificuldades, né? É matar o tigre, como disse o Natan aqui, e quando você tem o seu dinheiro, quando você tem a sua recompensa, você não vai poder comprar o que você quer, o que você tanto almejou. Vai vir alguém que vai ter que monitorar o que você vai ter. Gente, essa é uma fala realmente muito assustadora. De todas as falas dele. É tanto que, assim, existem vários comentaristas do lado dele, do PT, né, de esquerda, que sempre enalteceram todas as falas dele, mas que eu vi ultimamente, todos eles contram completamente essas últimas falas, porque realmente foram absurdas. Então, uma pessoa que tem uma fala como essa, um discurso como esse, depois, ninguém pode dizer que não sabia, gente. Pelo menos ele não está enganando ninguém. Ele está sendo muito claro. Foi muito objetivo, realmente, tudo isso que ele falou. Agora, nessa última semana, foi praticamente segunda, terça, quarta. Foi todas essas falas, uma atrás da outra. Então, é importante que a gente saiba quem né? Só te ele não está enganando ninguém. Tá, não. O Lula nunca enganou. O PT, na verdade, não engana ninguém, certo? O PT, a pauta dele é a implantação do socialismo, seja por uma reforma agrária radical, seja pela destruição da família. Isso é pauta das reuniões internas do PT. Eu tenho amigos de todas as vertentes políticas. E certa vez, um amigo, né, filiado ao PT na época, ele me convidou para participar de uma reunião do PT. Eu digo, olha, rapaz, é o seguinte, eu sou monarquista. Mas se o pessoal me tratar bem, né, não disser nada contra mim, eu vou, para mim é um prazer, até porque a gente tem que ter conhecimento de causa. Então eu fui, e era justamente uma reunião em que estava presente o então presidente do PT, o Rui Falcão, né? Isso. E estava lá justamente discutindo sobre a eleição interna para presidente do PT, né? Tanto nacional como estadual. E assim, dos pretensos candidatos, o Rui era o mais moderado. Foi inclusive a fala dele dizendo que o PT necessitava do PMDB, né? Na época PMDB, hoje MDB, para poder manter a estrutura de poder no país. Já os outros candidatos eram extremamente radicais. Eram lenistas, marxistas, trotskistas. Analisem um pouco a história e vejam o que essas personalidades fizeram lá na antiga União Soviética e parte do leste europeu, não é? Então, assim, o PT não é um partido que engana ninguém. A pauta dele é a implantação do socialismo e até, quiçá, né, a implantação do que algumas pessoas chamam aí de URSAL, né, que seria a União das Repúblicas, né, Socialistas da América Latina. Nós já temos alguns que já foram por esse caminho. E se o Brasil entrar, a América Latina vai penar e muito. Meu Deus. Eu tenho que fazer uma parada agora, gente, mas a gente volta já já, não sai daí.
De volta, vamos agora para o nosso terceiro tema. O que é que vem aí? Vamos lá. Isso é crime. Alexandre de Moraes, isso é um ato antidemocrático. Vai ficar quieto? Essa é uma fala do presidente Jair Messias Bolsonaro, que é o seguinte: ele se posicionou sobre as ameaças realizadas a parlamentares pelo pré-candidato à presidência Lula e cobrou uma ação do Ministério Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Segundo o mandatário, os militantes do Partido dos Trabalhadores trabalham para atazanar a vida dos brasileiros. Isso é um crime. Alexandre de Moraes, isso é um ato antidemocrático. Vai ficar quieto? É porque muito se sabe que o Alexandre, ele já perseguiu, mandou prender, né, jornalistas. Eu me lembro bem do Sérgio Reis, não é? O Sérgio Reis, quando o Sérgio Reis ele quis fazer naquela época lá a greve, né? Ele quis convocar realmente todo mundo ali do agronegócio. Ele foi taxado de antidemocrático, né? Então assim ele foi perseguido realmente, né? E nós temos o caso do Daniel Silveira, o deputado federal, que também foi preso e hoje ele usa a tornozeleira, né? Pelo mesmo motivo de um ato antidemocrático. Então, o que está acontecendo agora? Os parlamentares estão preocupados e estão questionando o Alexandre de Moraes, né, do Supremo Tribunal Federal. E aí, Alexandre, na fala dele, essa fala não é? Ou seja, são dois pesos, duas medidas? Então, tem uma certa revolta aí que a gente vai ver agora nesse vídeo. Eles reagiram diante da fala de Lula em um evento da CUT esta semana, que incentiva atos antidemocráticos. No discurso, o petista defendeu mapear o endereço de congressistas e se dirigir a esses locais para incomodar a tranquilidade deles, intimidando-os com as demandas dos sindicalistas. No plenário da Câmara, o deputado Luiz Lima respondeu, condenando as ameaças do petista. Será que se o Lula trocasse a palavra deputado por ministro do Supremo, a gente viria uma mágica? Uma reação diferente? Quando um ex-presidiário condenado a 12 anos e 11 meses pode participar de eventos, pode fazer propaganda política, pode se candidatar a presidente e pode incentivar o terrorismo. O deputado Marcel Van Hatten classificou as declarações de Lula como irresponsáveis e criminosas. O problema é que ele não tem cara de andar na rua. Ele que vai ter problemas em andar na rua. Eu não. Se o ministro Alexandre de Moraes ouviu esse pronunciamento, será que não vai pedir também a prisão do ex-presidiário que deveria estar na cadeia, Luiz Inácio Lula da Silva? Ao contestar as falas de Lula na CUT, o deputado Coronel Tadeu foi interrompido por Alexandre Padilha, do PT. Aviso toda a bancada do PT que tem contato com Lula. Venha. Vem pra cima que nós estamos prontos pro combate. Deu a parte ao Alexandre Padilha, que eu dei o recado pra ele, falar pro Lula, pode dar, senhor presidente. Deu a parte pra ele que ele merece. Minuto foi citado, deputado. Muito obrigado, senhor presidente. Que medo do presidente Lula, hein? Que medo da força da palavra, da presença. O senhor se cale, que eu ouvi o senhor quietinho. Então o senhor se cale. O deputado Júnior Amaral publicou nas redes sociais um vídeo em que fala sobre agir em legítima defesa, caso do bando de Lula ameace sua mulher e sua filha. O deputado tem casa. Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Bom, Lula, você não sabe onde eu moro, mas eu vou te explicar. Eu moro em Contagem, cidade que é governada pelo PT, inclusive. Região do Ressaca ali, bairro Cabral. A rua principal, que deve ter ali de 10 a 15 buracos. Por volta do 8º buraco, você pega a esquerda, já é a minha rua, que também deve ter de 15 a 20 buracos. Por volta do 11º, 12º buraco ali, você vai ver a minha casa. Tem outra Marília, ela conhece as ruas e os buracos lá do Cabral. Ela pode te orientar. E eu vou esperar vocês lá, tanto sua turma como você, pra lá conversar com a minha esposa, com a minha filha. Tá bom? Vocês serão muito bem-vindos. Até lá. A retórica beligerante de intimidação por parte do PT não é de hoje. Em 24 de fevereiro de 2015, em ato em alegada defesa da Petrobras, Lula prometeu usar o exército de Stedley contra os opositores do governo. No mesmo ano, em 2015, dentro do Palácio do Planalto, o ex-presidente da CUT, Wagner Freitas, ameaçou iniciar um conflito armado no Brasil. Isso implica agora, nesse momento, ir para as ruas entrincheirados com arma na mão se tentarem derrubar a presidenta Dilma Rousseff. Ou o STF prende o Lula, ou então o STF retira a ação penal contra o deputado Daniel Silveira. Não dá para a gente ter dois pesos e duas medidas. Pau que bate em Chico também tem que bater em Francisco. Então, ou eles fazem isso com relação ao Lula, ou então retira a queixa contra o Daniel Silveira. É justo isso, Magda, ou não? Não, vou começar pela fala da Carla. Eu não creio que seja uma negociação.
ambas as situações são criminosas, não é? Tanto a situação do Daniel Silveira quanto a fala ameaçadora do Lula. Porque quando ele diz incomodar, não é incomodar, é invadir mesmo. Ele está orientando essas pessoas a agirem tal qual o MST sempre agiu. Sem nenhum respeito, está incitando, né? Nenhum respeito à propriedade privada, à individualidade das pessoas, à união familiar, o não envolvimento, né, dos parentes, esposas, filhos. Enfim, não cabe, é um palhaço, é um criminoso. Dele se espera qualquer coisa, mas eu não creio, eu discordo da Carla, que seja uma situação de negociação. Que barganha é essa? Não, nós não abrimos mão que a justiça seja feita com o deputado, assim como também não abrimos mão de que esse indivíduo ele seja punido pela sua fala, mas ele o faz porque tem ciência, né, do envolvimento do Supremo. O Supremo tem desconstruído, já desconstruiu todo o trabalho que a Lava Jato teve, que se iniciou há alguns anos de combate à corrupção, e que nós, pela primeira vez na história do Brasil, passamos a gozar de alguma respeitabilidade internacional. Eles tiraram tudo isso de cena. E a corrupção voltou à tona com uma força absurda. Todos os criminosos inocentados, processos engavetados. O que nós vamos ensinar para os nossos filhos? A gente defende uma coisa, mas o nosso Estado, o nosso governo, a nossa Suprema Corte pratica outra, né? Quer dizer, o crime realmente compensa no país? Então é muito grave isso. Eu não creio na barganha, eu creio na criminalização de ambas as situações e cadeia para o Supremo, né? Cadeia para o Alexandre de Moraes, no mínimo. Mas na verdade, o deputado, ele pode falar, ele tem o direito de falar. Ele ainda tem, por isso a situação é tão mais injusta em relação a ele. O presidiário, para mim, vai ser eternamente presidiário, né? Porque ele vive preso aos crimes que ele cometeu e para quem o conhece, eu ia dizer assim, talvez ele viva preso até a sua própria consciência, mas um homem desse não tem consciência, né? Os psicopatas, eles não sabem o que é consciência. Então, o nosso problema se chama Supremo Tribunal Federal. Natan? Já que a sociedade brasileira, já dizia Zé Padilha, na época do Tropa de Elite, perdeu a capacidade de se impressionar com o absurdo, né? É estarrecedor a fala de um homem que incita diretamente e claramente a população a ir na casa de parlamentares, a ir na casa de pessoas eleitas, né, com votos do povo, a incomodar, né, a família dessas pessoas. Ele está claramente incitando um movimento, uma rebelia, e as consequências. É uma fala completamente inconsequente, né? Se Deus o livre, essas pessoas vão, né? Esses fanáticos aí aparecem na Casa de Deputados. O que pode acontecer? Ele vai se responsabilizar, né? Ele vai se responsabilizar pelo que acontecer, tanto com os fanáticos que aparecerem, tanto quanto com a família desses parlamentares. É uma fala, no mínimo, preocupante, né? E é um ponto muito importante da gente levar em consideração, porque foi citado na matéria que foi exibida aqui, o presidente da CUT, se eu não me engano, não vou lembrar o nome dele agora, mas como eu disse, perdemos a capacidade de se impressionar com absurdos. O absurdo no Brasil se tornou uma coisa tão cotidiana que já foi banalizado. Aquele levante, aquela incitação ao movimento armado já aconteceu, entendeu? Tem muitos outros absurdos acontecendo diariamente. O que é preciso agora para que o STF veja o que está acontecendo de fato, né? O poder moderador, né? O que é preciso para que seja tomada uma decisão também nesse sentido, né? Não, só uma observação sobre a fala do Natan. O STF ele não está assistindo tudo de camarote, ele está propiciando esses fatos. Ele está abrindo espaço para que tudo isso ocorra. E eu não creio que o papel dele seja de poder moderador, né? Nós estamos falando de uma Suprema Corte, a finalidade dela é outra. Não é legislar, nem tampouco politizar, né, partidarizar as coisas como eles têm feito. Então, graças ao Supremo e a sua corrupção ativa, não é mais passiva, esse estado de coisas continua a acontecer. Do contrário, ele jamais iria a público para dizer isso que ele está dizendo. Nem ele, nem outros. Pode falar, Clécia. Um discurso muito peculiar da esquerda, né? Em 2018, 2019, não passado tão longínquo, nós lembramos aqui de Gleisi Hoffmann,
fazendo apelo pelas suas mídias sociais para que grupos terroristas viessem invadir o Brasil. Presidente do PT dizendo que tem que ter derramamento de sangue, tem que ir para a luta armada, porque o sangue tem que ser derramado. E eles não estavam falando que era o sangue derramado de Cristo, corpo e sangue de Cristo, era o outro derramamento de sangue. Então, é uma fala peculiar da esquerda de discurso de ódio. E o que revolta, o que preocupa e o que nos deixa indignado enquanto cidadão brasileiro, não é só porque é somente parlamentar. Não é só por isso que também deveria ser respeitado enquanto família, enquanto seus direitos individuais de proteção ao seu bem maior que a família. Qual é o grande problema? Porque depois pode ser as nossas casas, os nossos familiares virem dizer, você não mora mais, você não é mais o detentor da tua propriedade privada. Novamente se volta para o pacto global, a pauta globalista, a possível implantação de um socialismo, literalmente cercear todos os nossos direitos à liberdade, sobretudo a liberdade individual, o seu direito de ir e vir. No momento que diz, nós vamos perturbar a tua família, isso é muito preocupante, porque aí isso remete o quê? Às invasões. E não é somente a casa dos parlamentares. Lembremos agora de um fato recente nessa semana, invasões a supermercado. Então, isso é uma ideia que vai se contagiando, se fomenta aqui e vai se disseminando, e isso é muito grave. Ainda bem que diminuiu aqui nesse governo a questão das invasões às propriedades privadas. Mas essa pauta globalista, isso é muito preocupante. Diminuiu e muito, né? Pode continuar. Bem, Jaque, isso aí o que o Lula cometeu foi, na verdade, uma ameaça velada, né? Ele está realmente ameaçando as famílias dos deputados, o que configura uma afronta grave, que é um crime contra o Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito, argumento esse que os ministros utilizam para poder ferrar com a vida daqueles que querem defender o Estado Democrático. Tá um negócio meio louco, né? Às vezes eu digo assim, rapaz, eu tenho que voltar para a faculdade de Direito, que eu não estou mais entendendo nada. Né? Outra coisa, outro ponto, né? Foi falado aqui sobre o STF ser um poder moderador. Eu vou só explicar um pouco do que é o poder moderador para que nós possamos ter uma melhor compreensão. O Barão de Montesquieu, ele teorizou o princípio da tripartição dos poderes. Então, os poderes são divididos em 3, executivo, legislativo e judiciário. E aí, mais à frente, veio um filósofo, né, suíço, que se tornou político francês, né, Benjamin Constant, e esse teorizou o poder moderador, que foi brilhantemente exercido aqui no Brasil durante o período imperial. Exercido por quem? Pelo imperador, pela figura do imperador. No primeiro reinado, Dom Pedro I, no segundo momento, Dom Pedro II. E por que esse poder moderador ele é autêntico numa monarquia? Porque é muito simples. Na monarquia, o monarca ele é isento de qualquer laço partidário. Então tem que ser alguém que não tenha presilha partidária, não seja preso por ideologia alguma. Tem que ser alguém realmente neutro para que se possa exercer esse poder moderador. Inclusive, se nossa nação fosse realmente ainda, tivesse continuado a monarquia, crises como essa já teriam sido há muito tempo resolvidas. Porque o que nós estamos vivenciando hoje no Brasil é uma triste e infeliz ditadura do judiciário. E contra esta, a quem recorrer? Senado, não? Senado. Senado? Senado. Mas como se o Senado, né? Eu vi até uma crítica sobre isso. Os senadores têm alguns processos que estão aonde? No STF. Pois é. Então, legalmente seria o Senado. Vamos começar a orar. Vamos começar a rezar. Tem uma fala que recentemente expressa muito que a conclusão, ao consenso que a gente chegou agora, ao que a Jaque chegou agora, que é uma entrevista do Kim Kataguiri conversando com o Monark. Ele fala, olha, tá acontecendo isso, e o Monark olha pra ele e diz, cara, desiste, porque não deu mais certo. Vamos embora daqui. Porque a sensação, o sentimento que se tem é esse. A gente está preso. De fato, nós estamos presos nesse ciclo, né, de que o legislativo... Presos, né? O legislativo tem dívidas com o STF e o STF com o legislativo. Se um deputado abre um processo para investigar um membro da Suprema Corte, na hora ele assina um processo para caçar um deputado. Nós estamos presos nesse ciclo
né? É preciso, de fato, uma modernização, uma reforma. É preciso líderes, é preciso reformular, né, as lideranças políticas do nosso país de maneira imediata. Que triste, né, gente? A gente chegar nesse ponto aqui. A gente chega sempre a esse consenso, né, quando se discute política no Brasil atualmente. Por isso que é bom realmente avaliar as pessoas, né, que nós estamos colocando lá. Então, gente, para encerrar aqui, eu queria uma pauta mais leve. Uma pauta que a gente se identifique e todo mundo entende, né? Por favor, coloca aí, vai. Gente, vocês viram o caso dessa mulher? Ela flagrou o namorado com a outra na cama e dorme ao lado deles, porque ela estava muito cansada para brigar. É uma inglesa que viralizou na internet ao revelar sua curiosa reação ao ver o namorado com outra mulher em sua cama. Em vez do esperado barraco, ela preferiu se deitar ao lado deles e dormir. A dor da traição não era maior do que o cansaço de trabalhar 16 horas seguidas. Estava muito cansada para brigar, explicou ela, um vídeo postado pelo TikTok. Então, muita gente falou sobre isso, porque é um caso bastante curioso, né? Magda, imagina você chegar na sua casa e ver lá o seu namorado, né, dormindo na sua própria cama com outro, e você, não, vai dormir, amanhã eu vejo. Bom, primeiro que eu nem estaria aqui mais conversando com você. Né? Estaria onde? Muito provavelmente encarcerada. Agora, vindo de uma inglesa, a gente entende. Perfeitamente compreensível. Por quê? Qual o problema? Olha, eu convivi durante muito tempo com inglesas, com francesas, e a história das dores de cabeça é verdade. A história de que elas são altamente tolerantes com o que a gente chama de traição também é verdade. Eu mesma já fui paquerada à época por esposos de amigas minhas na universidade lá. Ixi. E quando eu ia chegar, eu disse, olha, teu marido tá meio que dando bola. Eles são assim mesmo. Eu digo, que é isso? Eu vou voltar para o Ceará, que isso é terra de gente. Então, não é de se admirar. Agora, eu quero que o Breninho esteja assistindo o programa para ele entender. Essa é a definição de parcimônia, meu filho. Pense numa mulher dotada de parcimônia, né? Óbvio, aí não tem mais amor, não tem tesão, aí não tem mais PN. E aí a bichinha caiu no sono. Dormir era mais interessante do que dar uma lapada no cabra ou dar as contas a ele, né? Não, isso aqui não acontece, não. Não sei os colegas aqui. E aí, Natan, cansadão, 16 horas trabalhando, e aí? É leve, mas é profunda, né, essa pauta, Jaque, porque quando envolve o tal do chifre, vocês acham profundo, né? A gente está falando aqui de um ponto muito importante. Até que ponto a gente está trabalhando diariamente, né? Até que ponto a gente está se doando a nossa rotina de trabalho? Ultimamente eu tenho me doado a uma rotina de trabalho de 2 turnos que tem sido muito exaustiva, sim, né? Assim como a grande parte da nossa população. Nesse caso, inglesa, né? É preciso levar em consideração os aspectos globais disso, né? Hoje em dia a gente vive numa sociedade que se cobra produtividade excessivamente, né? Hoje em dia a gente vive num mundo em que as pessoas têm sempre que estar aproveitando o tempo de alguma maneira. Você não pode estar parado, ocioso ou simplesmente descansando, né? Mas então, se chegasse lá e visse, me diga, dediquei. Eu tô achando que ele já chegou lá. Tá quase soando já aconteceu, uma foi terapia aqui. Eu tô sentindo, ele tá sobrecarregado. Bora né, ligeiro que o tempo tá acabando, vamos. Não, eu acho que eu faria sim, o barraco é inevitável, né? Realmente nesse ponto é impossível evitar o barraco. E aí, minha amiga, Deus me livre e guarde, meu amigo Laurentino, que eu mando um beijo pra ele agora. Deus me livre, e aí, se fosse com você? Laurentino não querer treinar esse exemplo não, viu? Ó, isso entra a questão cultural, né, como já foi abordado, né? Isso vai também fazer uma releitura, para nós fazermos uma releitura sobre a questão do feminismo, dentro de um outro aspecto, o aspecto da sociedade orgânica, né? Então, é uma discussão que ela tem uma problemática de várias ramificações, porque pode ser o estresse do trabalho, e aí viria, sim, a questão da sociologia do trabalho, com suas explicações com relação a isso, mas, fundamentalmente, uma questão cultural, né? Porque nós aqui, nós do Ocidente, nós temos uma cultura o quê? Patriarcalista, nós temos uma sociedade monogâmica. Mas a senhora ia e dormir a nossa cultura, ou a senhora fazia barraco?
Com certeza, Ela ia meu amigo, dialogar com o casal. a questão hormonal iria fazer com que o meu sono passasse. A reação seria o tempo outra. aqui tá pequenininho, tá bom? Pronto, passaria Ele o falar sono. também. Bem, embora eu esteja solteiro, eu peço a Deus que me livre de situações como essa, né? E assim, eu também não faria uma situação como essa, né? Claro que é uma situação hilária, foi propagada aí, algumas pessoas talvez já tenham passado por isso, mas eu, pessoalmente, peço a Deus que nunca passe por uma situação dessa, até porque vai ser natural fazer um barraco, né? Natural da nossa natureza, né? Queria agradecer a presença de vocês todos, muito obrigada, tá bom? Nosso tempo realmente está acabando, né? Mas, gente, isso aqui é falta de amor próprio, talvez medo de ficar só, sabe? De fato, essa pessoa não estava mais nem aí pro relacionamento dela há muito tempo, né? Porque olhar uma cena dessa e dormir é porque não tá nem aí pra nada. Então, é bom a gente olhar um pouquinho, né? O que a gente tá sentindo de verdade, né? Enfim, eu acho que é mais profundo também, mas com certeza ia rolar barraco! Com certeza! Meu Deus, que horrível isso! Eu quero só o Instagram rapidinho, vai! Meu Instagram é Georgiano Barbosa, @Georgiano Barbosa. Clésia Pimentel, geral. O Natan Mota, simples. O Natan Mota. @Gesto Educacional e Feliz Páscoa. É mesmo. E é o seguinte, amanhã tem o Boteco da Jaque, então amanhã, se Deus quiser, 8 horas da noite, estaremos ao vivaço aqui novamente. Grande beijo. Tchau, tchau, gente. Programa Já que estamos no ar. Oferecimento Center Box. Tudo de bom pra você.